Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Eu sou o professor Eduardo Simões e esse é o nosso canal. Mas, minha gente, o que está acontecendo com este país? O que está acontecendo com seus habitantes? Os brasileiros? Eu, nascido aqui, sempre vivi minha vida aqui no Brasil e lembro que na minha juventude, na minha infância, adolescência, todo o período áureo da minha vida, né, a gente a gente tinha a impressão de viver num país onde as pessoas eram alegres, ou no mínimo muito tranquilas, assim, um país fácil de viver. Inclusive os estrangeiros, muitos deles até famosos, endinheirados, gabavam pelos quatro cantos do mundo a maravilha que era viver no Brasil. A maravilha que era o espírito, o senso de humor do brasileiro. Nós éramos um povo alegre. Eu me lembro de num grupo, eu e meus amigos ficamos até altas horas da noite contando histórias, piadas. A gente fazia o concurso se você quiser ser famoso num grupo, era você ser um bom piadista, um bom contador de piadas, de anedotas e tudo, que você ficava famoso. Todo mundo gostava de você, não precisava nem você fazer mais do que contar suas histórias, porque aquilo encantava o espírito, aquilo deixava os espíritos para cima alegres, porque nós éramos assim, nós éramos alegres. Nós gostávamos de brincar o carnaval sem machucar ninguém, era um tempo de vestir a fantasia, de se divertir. Mas parece que isso mudou completamente, isso acabou completamente. Desistimos muito fácil daquilo que havia de melhor em nós. E como foi que se deu o processo? Né? Aos poucos, né, a esquerda principalmente foi destilando nas academias, nas faculdades, universidades, e depois na vida social como um todo, nos seus partidos políticos, aquela história de luta de classe, de ordem de classe, você tem que exterminar o opressor, você tem que eliminar o opressor, você tem que eliminar o dono do meio de produção, aquela conversa toda, de tal sorte, e isso eu experimentei quando a gente estava na universidade, se você porventura apresentasse nenhuma discordância, bastava você apresentar um questionamento, uma dificuldade na interpretação oficial, que imediatamente aquele grupo caía em cima de você e não lhe deixava nem falar. Você era calado aos gritos. É a técnica do esquadrão de linchamento, isso aí. Né? Então, o resultado é que a direita foi aprendendo isso e foi aplicando também. E hoje nós temos o que nós temos hoje em dia. Por exemplo, eu lembro de uma cena de um prefeito aqui de São Paulo sendo retirado da piscina pela polícia para ser levado preso e o pessoal ao redor gritando racista, racista. É mentalidade de esquadrão de linchamento. O cara já está preso, o Estado já não interviu, ele cometeu um crime, o Estado já não interviu, já levou. Então por que você tem que ficar atrás? Racista. Você quer o quê? Que alguém perca o senso e parta para cima e tente fazer justiça com as próprias mãos? O inverso a gente vê em aparecer agora este ano, onde os bolsonaristas cercaram uma rede de TV, os repórteres, os cinegrafistas de uma rede de TV, e começaram a gritar comunista, comunista. Esquadrão de linchamento de direita. Então a extrema-direita e a extrema-esquerda estão cevando o país de ódio, de descontrole emocional, de horror mútuo, de tal sorte que está tornando esse país um horror que está hoje. Então você tem hoje centenas de milhares de brasileiros votando no exterior, que nem pensam em voltar. E enquanto que no passado era o contrário que acontecia. Os gringos vinham aos milhares e milhares para cá e muitos deles ficaram morando aqui. Invertemos o processo. Estamos tornando um povo detestável. Em política internacional a gente passa a imagem daquele ser aquele povo, aquele país de oportunistas, aquele estado oportunista que fica só ali em cima do muro, vendo a desgraça acontecer no mundo e a gente sem tomar uma posição firme, forte a favor de uma coisa ou de outra, sem ajudar positivamente a resolver nenhum problema do mundo, a gente fica de um lado, do outro dizendo que é a favor disso, que é a favor daquilo, neutro, papapá. Isso não é política soft, isso é política sem caráter, sem personalidade, fruto dessa evolução que houve. Até que redundou no episódio dantesco, grotesco, que eu vi ontem na TV, no noticiário, de uma deputada, a senhora Carla Zambelli, completamente transtornada, sem piscar o olho, parecia que estava tomada por alguma coisa, algum bicho tinha entrado nela,
com a arma em punho, apontando a arma, caçando alguém nas ruas com a arma apontada. Assim. Isso, olha, eu acho que isso não acontece nem na boca quente. Você não precisa desse espetáculo. Você não precisa desse espetáculo nem na boca quente, se permitir, se admitir isso. Os caras, pelo menos, que desfilam na de arma, estão com as armas com o fuzil geralmente, né, com a boca para baixo, com o cano para baixo, a pistola laser, que se tiver que resolver uma coisa, eles vão lá dar tranquilidade, resolver pé e bufo. Aqui não, no bairro de classe média São Paulo, uma senhora de classe média transtornada com arma em punho, caçando um homem desarmado. Aqui não foi cena, como eu disse, é cena de boca do lixo, assim, coisa cena que não se justifica em hipótese alguma. Só que essa senhora não é uma pessoa qualquer. É uma senhora que foi eleita recentemente deputada federal com uma votação expressiva para ganhar o que ganham os deputados no Brasil, para ter as mordomias que os deputados têm, para viver a vida que os deputados têm, se aposentar com tudo do bom e do melhor, ao lado de um grupo que nessas eleições saiu-se muito bem. Como é que uma pessoa dessas, com todo esse essa estrutura por trás dela, com todo esse poder que a sociedade deu a ela, vai se meter numa confusão por causa de um Zé Ninguém que chega e começa a fazer provocação e de repente essa mulher saca um revólver e sai caçando o homem nas lutas. Porque disse palavrão, disse aquilo. Olha, um dos homens mais lúcidos na TV, o jornalista Fernando Gabeira, quando não está elogiando a esquerda, ele fala uma coisa muito certa. A vida de político é assim mesmo, é uma vida de pessoa pública. A pessoa pública recebe afagos, recebe votos, mas também recebe pedrada, faz parte da função do deputado, do senador, da pessoa que é personalidade pública. Tem as vantagens e tem as desvantagens. Quer ter só as vantagens para si, sem ter que encarar o osso da profissão? Você tem que encarar esse osso também. Né? Então, o Gabeira fala, você não pode sair se trocando agressão ou partindo para cima por qualquer provocação que você receba. Você tem que ter noção do seu cargo e daquilo que você está fazendo. Então, você ignora. Ele até fala, quantas vezes eu não fui também ofendido e deixei para lá. Tá? Ótimo conselho, excelente conselho. Inclusive, não precisa nem ser deputado, você não precisa nem ser deputado para agir dessa maneira. Basta ter um pouco de senso. Diz até uma parte na Bíblia que o homem de bem, o homem justo, tem por honroso ignorar ofensas. Isso é verdade. Não adianta, você não pode responder na mesma moeda uma pessoa que está lhe agredindo, está jogando as coisas para um nível bem inferior àquele que você deveria estar. Mas parece que o presidente é o primeiro a dar o exemplo, né? Então a Carla Zambelli, do grupo do presidente, partiu para cima como o presidente geralmente faz, né? Completamente maluco, completamente ignorando a sociedade. Se está assim tão independente da sociedade, se está assim tão autônoma e não precisa da sociedade, pode ignorar as leis, inclusive as leis do Supremo Tribunal do Brasil, vá para a selva. Vire bicho e vá para a selva. Lá você vai poder dar tiro que você quiser, vai poder dos bichos que você quiser. Né? Vire bicho também, que lá com os bichos você vai entender com eles. Né? Você pode fazer o que você quiser. Né? Então, esse episódio mostra, na verdade, que o colapso do Brasil não é culpa de A, de B ou de C. Ficou muito aquela questão, foi o Bolsonaro, foi o Lula. Não. A culpa, ou melhor dizendo, a decadência não é só desses caras, ou não vem só por esses caras, mas vem por todo um processo que nós fomos calados, oportunistas, observando e vendo a coisa degringolar no país, consumir as reservas morais do país, e fomos calando, passando a mão, e agora ficou no ponto desse jeito, né? Então, chegou no ponto, as pessoas agora estarem sacando por qualquer coisa, qualquer ofensa à carne. Que país é esse? Que exemplo nós queremos dar para o mundo? Que modelo nós queremos passar para nossos filhos? O que é que a gente pensa da imagem desse país? Esse país não vale mais nada para ninguém, nem para nós. Eu acho que os brasileiros precisam refletir fortemente o que vão fazer da sua vida. E como é que daqui para frente vão gastar seu voto. Porque até agora não o gastaram bem, não.
Muito obrigado.